Bom dia, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo acontece pela manhã, então hoje nós vamos aí começar a semana a milhão, bater um papo, conversar, trocar uma ideia. Então o pessoal já vem chegando, já vai sinalizando aí, mandando um bom dia. Olha que legal aí, Liliane, Tiana, a Dani, Patrícia, Luciana. Nossa, já tem bastante gente. Adri, bom dia. Som ok? Tudo bem? Tudo certo? Para eu poder chamar meu amigo aqui e nós iniciarmos o nosso bate-papo. Só sinaliza aí se o som tá ok, só manda um joinha para sinalizar que tá tudo ok. Tulane também tá ok, que maravilha. Fábio Luiz da Fagron de Recife, olha que beleza, muito bom. Patrícia, quanta gente conectada, que legal. Eu vou chamar meu amigo Dimas, que já tá aqui, mas antes de convidar ele para a live, eu queria falar um pouco a respeito desse meu amigo. O Dimas eu acho que eu já conheço faz uns 5, 6 anos, a gente já trabalha junto há algum tempo. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Dimas. O Dimas tem uma farmácia de manipulação chamada Manipura, na cidade de Porto Alegre. E ele tem um trabalho muito legal, bem alinhado a esse universo digital, ao esforço que ele faz para poder entregar diferenciação usando a tecnologia como ferramenta. E nesse momento, né, de pandemia, todo mundo correndo para o universo digital, ele já estava na frente, já se sentiu um pouco mais confortável dentro disso. Então ele vem para bater um papo com a gente, para contribuir, para entregar conhecimento, para entregar informação. Ele é farmacêutico, ele é mestre, se não me engano, em ciências farmacêuticas, depois ele pode até complementar aqui. A gente, além de tudo, é amigo, viajamos juntos para Paris para estudar as tendências do mercado de luxo lá, é alguém com uma vasta capacidade e eu falo que é um dos caras que eu mais admiro, porque além de tudo ele é muito prático. Eu estava conversando com um amigo na semana passada e falei que a grande diferença do Dimas comparado a alguns outros profissionais farmacêuticos que eu conheço é que ele executa, ele faz. Então a gente discute, define estratégia, coloca para como desenhar, desenha, coloca e aí ele aplica. E aí quando aplica fica muito mais fácil, claro, de colher os resultados. Então agora eu vou aproveitar aqui, vou convidar meu grande amigo da Manipura, Dimas Pramodi. Vamos lá, cadê meu amigo aqui para eu convidá-lo para participar? Já está aqui na agulha. Já está conectando, a gente inicia o nosso bate-papo. Olá, Bom dia, meu amigo, tudo bem? bom dia, tudo bom? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Tudo Show! certo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Feliz que você está aqui Nossa, comigo, cara. estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite, lisonjeado aí por tudo que tu falou agora sobre o trabalho ali que eu tenho feito. E é um prazer falar sobre marketing digital, que é o que eu adoro fazer, o que eu tenho feito nos últimos anos. É o meu dia a dia. Às vezes eu brinco que eu sou mais, trabalho mais com marketing do que com farmácia, né? Porque acaba sendo o foco total ali no desenvolvimento das campanhas, das artes, enfim, né? E a farmácia, claro, tem a equipe, tem a farmacêutica, enfim, tem. E a gente acaba focando mais, direcionando mais o trabalho para esse outro lado, né? Mas enfim, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Legal. Dimas, eu queria que você contasse um pouco, né? Eu falei para você, você é mestre em ciências farmacêuticas, eu acertei? Sim, sim. Uhum. Legal. Vou contar E, por um favor. pouquinho da minha história. Eu trabalho com farmácia de manipulação desde 2001, já há quase 20 anos. Então, nesse meio tempo, período que eu não trabalhei com manipulação, foi enquanto eu fiz o meu mestrado, que foi Ciências Farmacêuticas, foi com controle de qualidade de plantas medicinais, e foi de 2005 a 2007. Depois de que eu saí ali eu fiz na URGS, né, fiz o mestrado, voltei direto para manipulação e tenho trabalhado desde então. O que que acontece, né? Eu não era empresário nesse meio tempo, eu sempre trabalhei em algumas farmácias, né, como farmacêutico, contratado, substituto, responsável pelo controle, enfim, trabalhei em vários lugares. E em 2013, que eu tive a oportunidade, né, de abrir o meu negócio,
e, enfim, empreendendo um setor que eu já estava inserido já há alguns anos, e foi que a gente chama um peitaço, né? Porque é um risco, né? Eu nunca tinha administrado, nunca tinha trabalhado dessa outra forma, porque é uma outra maneira de lidar com... Por mais que eu conhecesse rotinas, conhecesse controle de qualidade, conhecesse as fórmulas, eu já tinha passado por 50 vistorias da vigilância sanitária, isso era o fácil para mim. Agora a questão de administrar, como é que vou levar para esse outro lado, né? Então, a partir daí foi uma outra jornada assim na minha trajetória. E a partir daí eu comecei a focar muito no marketing digital, que foi a maneira que a gente conseguiu encontrar de contornar um problema que era da localização da farmácia. Legal. Eu até queria aproveitar, né, para falar um pouco a respeito. Se você parar para pensar, você montou o teu negócio em 2013. Quer dizer, nós estamos falando de 7 anos de farmácia que começou. E nesse intervalo de 7 anos, muita coisa já aconteceu. Você viveu algumas das grandes mudanças aí do segmento. Mas eu me lembro quando a gente se conheceu, né? Você contou um pouco do lugar onde você estava. E eu acho que essa história tem muito a ver com os desafios que a gente enfrenta hoje. E eu acho muito bacana compartilhar com a galera que está aqui. Inclusive, muita gente dando um oi aqui, dando um alô, Luizinho, o Edu, mandando um abraço. A Tiana aqui, ó, bem porto-alegrense, olha aí, ela é de Pedro Osório. O sotaque não nega, né? Pois é. Bom, a gente se conheceu num momento que foi muito legal, né? Foi numa Consulfarma. A gente se conheceu, a gente marcou de se conhecer num grupo por WhatsApp. A gente criou um grupo de WhatsApp para se conhecer pessoalmente. A gente estava numa página lá de farmacêuticos e aí, vamos se conhecer lá. E a partir dali a gente acabou ficando próximos, né? Porque o grupo permaneceu. E aí a gente começou a trocar muita ideia, começou a trocar muita experiência, dúvida, né? O que eu tenho aqui nessa receita? Um dá uma ideia, outro dá outra ideia. O que a gente pode fazer para... Acabou essa troca, para mim, me acrescentou muito, porque é a experiência de muita gente que já estava inserido, principalmente na parte que eu estava falando, né? Administrativa, que eu fazia muita ideia. Então, a experiência de gente que já trabalhava mais tempo, assim, né? Já empreendia mais tempo. E, enfim, a gente conseguiu trocar muita experiência bacana. E eu evoluí muito nesse sentido. E a partir daí a gente ficou próximo. Daí eu te chamei para fazer consultoria ali na Manipura. E na época, eu não me lembro, tu chegou a vir no endereço antigo ou tu já foi no endereço novo? Não, eu já fui direto no endereço novo. Mas quando a gente se conheceu, eu ainda estava lá. E o que aconteceu? Era um ponto em Porto Alegre, farmácia em Porto Alegre, né? Com um aluguel muito alto e o espaço que eu tinha era muito pequeno. Então, eu acabava que eu não tinha muitas condições de trabalhar, de me expandir, de organizar os meus procedimentos de uma maneira legal. Aí o que eu fiz? Pintou uma casa numa zona um pouco mais afastada que não era nada comercial, nada. Mas metade do aluguel e o triplo do tamanho, né? Então, aí eu fiquei naquela coisa, vou, não vou, fomos. Aí a gente fiquei em tempo fechado, quase um mês fechado em função de mudança, documentação, vigilância, conselho, troca, vai e vem. Liberamos e quando a gente começou a funcionar, graças a Deus que os nossos pacientes, clientes, ainda vários conseguiram, vários seguiram junto, né, mudando de endereço, vários ainda permaneceram. Só que o que aconteceu? É um lugar que lá, às vezes, é uma zona muito residencial, às vezes não passa ninguém na rua. Então, eu não podia ficar contando com alguém passar com uma prescrição na frente e dizer, tem uma farmácia ali, eu vou fazer um orçamento. Não tinha essa possibilidade. Eu ia me dar muito mal. Então, tinha dias que não entrava ninguém. Eu não podia ficar contando com isso. O que eu fiz? Já estava na época do Facebook, já estava começando, eu já tinha o meu perfil pessoal. Vou fazer uma página do Facebook da Manipura e vamos tocar ficha, né? Vou ver o que acontece. E aí eu comecei a tirar foto de dentro, comecei a postar e de uma maneira assim bem sem muita noção mesmo, assim, bem tosca para
para todo mundo entender. Eu pegava e ia fazendo meio que na intuição, né? E isso teve alguns resultados, eu vi que rodou, mas não era muito legal, não. E a partir daí, eu vi, não, eu vou precisar focar nisso aí, né? Vou precisar focar no marketing digital, atrair o público para a gente poder atender, senão vamos acabar fechando. Aí eu contratei uma empresa terceirizada para trabalhar minhas redes sociais e fazendo junto já a parte de visitação. Então juntou, né, material técnico de visitação e já o material técnico já virava material de campanhas publicitárias. E foi legal, eu fiquei um ano com essa empresa, mas tinha algumas limitações e tal. Então, fiquei um ano e com isso eu aprendi muita coisa. Como que se monta o material e como que se faz campanha, né? Então, baseado nisso, eu fui vendo, isso é legal, isso não é legal, e aí eu fui desenvolvendo o meu método, digamos assim, como que eu poderia trabalhar lá na minha empresa para que ficasse mais individualizado, assim, que não fosse que fosse bem direcionado para a minha realidade, para a minha necessidade. Perfeito. Paralelo a isso, eu tinha uma outra empresa que eu contratei para fazer Google, campanhas de Google. Só que foi um tempo também não deu muito certo, e aí eu ia aprendendo, né? Eu ia errando e aprendendo, né? Como acho que a maioria dos empresários, a gente erra para aprender, né? Daí pelo menos não vou seguir fazendo novamente isso aí. Isso foi em 2015. Então, já de 2015 para 2016. Lá em 2016, eu já tinha ouvido falar com o próprio grupo ali, o Mais Magistral, né, a nossa equipe lá de colegas, sobre liminar e como ter produto exposto com farmácia. E, bom, eu acho que aí a gente acabou entrando junto com uma liminar. E já de cara a gente já conseguiu. Eu não me lembro quantas, mas era um grupo, umas 17 farmácias, uma coisa assim, e já eu consegui, então tinha exposição de produtos, né? Então, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma lei estadual que permite isso. Então, todo mundo pode fazer. Naquela época ainda não podia, no Rio Grande do Sul. No Brasil tem uma série de questões que ainda não dá. Mas eu já tinha entrado com liminar. Só que essa liminar durou muito pouco tempo, logo depois caiu. Só que essa foi a primeira liminar que eu entrei. Sabe quantas eu entrei no total? 5. Para eu poder ter e-commerce hoje, para eu poder ter a loja física, para eu poder trabalhar como eu acho que é o que todo mundo deveria. Enfim, essa legislação tem uma série de vieses que a gente acaba ficando barrado. A gente que é empresário da farmácia de manipulação, a gente acaba ficando emperrado nesse sentido. Então eu entrei dessa maneira que eu acredito que é a melhor de trabalhar. Enfim, errando, acertando, umas deu, outras não deu. Acabou que hoje eu tenho não é já numa liminar, ela já foi para a segunda instância e já foi julgado, né? Então já foi arquivado, então já é definitivo, já não é mais, porque a liminar é um processo temporário, né? Agora já é definitivo. Então já tem loja física e e-commerce, porque a legislação de e-commerce no Brasil ela é bem complicada, não tem como ter e-commerce para farmácia de manipulação, a não ser via liminar, via jurídica. E aí, então, eu entrei no e-commerce e, a partir de então, eu tenho desenvolvido o meu trabalho baseado no SEO, né, que é a indexação no Google, produtos, blog e também YouTube. Então, eu comecei tudo por ali. Perfeito. Você ter um respaldo legal é o primeiro caminho. E é bacana porque na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com a Gelsa, ela falou um pouco a respeito disso, né? Legal. E de alguns caminhos que você pode adotar sem usar o e-commerce para poder fazer o contato através do meio digital, conseguir trazer esse cara e depois fazer. Mais para venda na loja, a gente obrigatoriamente precisa seguir o caminho legal da liminar, de poder exercer a função. O que eu vejo na maioria das vezes, e aí um pouco do que eu falei quando a gente começou o bate-papo, que é esse negócio do fazer, né? Que é uma coisa que eu gosto muito no trabalho que a gente desenvolve junto, que você é o cara que faz. Porque muita gente, você entrega a informação, fala, olha, segue por aqui, faz aquilo, fala, não sei, fiquei inseguro, achei melhor, pensei não sei o que, sabe? E fica muito reticente de fazer.
E aí você para pensar, você entrou com 5 liminares para poder conseguir fazer a coisa acontecer e desenvolver. E eu vou aproveitar para falar um pouco a respeito para o pessoal que chegou um pouco depois e tal. Quando eu fui a primeira vez para a farmácia do Dimas, já era no ponto que ela está hoje. E você chega numa farmácia onde você vê um portão trancado, onde você aperta um interfone para entrar, e aí você aperta o interfone para entrar e você tem uma rampinha, tem uma outra porta fechada para você poder entrar, e aí você fala, gente do céu, como é que é isso, né? Olha que louco como é que a mecânica funciona, né? Então, quer dizer, você vê e fala, que loucura. Só que aí você começa a entender todo o esforço que foi construído para que aquilo aconteça, muda tudo. O Dimas comentou que a farmácia, acho que é pelo menos 3 vezes maior do que o outro, né? Então, o outro ponto. E aí você vê, lá você consegue colocar toda a consciência ecológica que você tem, esse apelo que você gosta muito da questão da fitoterapia também. Então, tem plantas catalogadas. Quando você entra na farmácia, do lado esquerdo, ali você tem uma espécie de um jardim, a composteira lá no fundo, o espaço que você tem para a galera, o espaço para confraternização, a área de eventos. Quer dizer, então muita coisa você pode fazer pagando metade de um valor de aluguel, só que sem o medo que geralmente trava os profissionais. E é aí que eu acho o grande barato. Porque muita gente, às vezes, não conquista e quando olha e vê, fala, pô, mas o que esse cara fez? Ele fez. E esse é o grande lance, porque as pessoas têm o medo congela. Então a gente não sabe, será que eu vou? Será que eu faço? Será que isso e aquilo? Só que é que negócio, a gente é obrigado muitas vezes a sair da zona de conforto, porque você para pensar, pô, meu ponto está aqui, aqui o cliente passa na porta, eu vou para um lugar que eu vou ficar de portão fechado, é longe, é difícil, eu vou ter que trabalhar mais. Beleza, mas e daqui a 2 anos? Mas e daqui a 3 anos? Você está crescendo num universo, nós estamos falando de 7 anos. E você está crescendo, você vem nessa evolução, e eu tenho a oportunidade de te acompanhar e ver a evolução dos números e falar, pô, em tão pouco tempo, tudo que a Manipura já conquistou. Quem não conhece, depois entra lá no perfil da Manipura Farmácia no Instagram. São mais de 20 mil seguidores. Quer dizer, tem um trabalho sólido construído. O trabalho de SEO é muito legal, e eu sei que você vai falar disso, mas é legal você imaginar que hoje você trabalha numa empresa que tem 7 anos, tem quantos funcionários trabalham com marketing? Com marketing, além de mim, tem mais 2 e mais 2 terceirizados. Então, é uma equipe que fazem freelance, digamos assim, 5. Uma empresa que a gente tem 8 funcionários. Olha, é uma equipe bem grande. A farmácia é pequena, mas o foco no marketing é grande. É lógico. E aí você tem uma estrutura enxuta para fazer um trabalho efetivo, extenso. Só que uma coisa que eu quero dizer é aquela coisa. É importante entender que se você não sair da inércia, não dá para pensar no novo. Não dá para pensar no novo se eu não estiver disposto a romper barreiras, a quebrar paradigmas, a enxergar diferente. Então, se você fala, não, eu não quero enxergar diferente, eu quero seguir a manada. Então, de repente, talvez essa live não seja para você. Porque a construção do novo depende de pensar diferente. Depende de romper algumas dificuldades. Então, muitas vezes, quando a gente conversa, aí fala assim, pô, não sei o que, você conhece o Dimas da Manipura? Eu falei, conheço. E é um cenário diferente da grande maioria das farmácias que eu trabalho, justamente por conta desse viés do universo digital. O atendimento presencial, ele é muito pequeno, tem algumas coisas muito pontuais e assertivas da visita presencial, a gente até viveu e discutiu algumas coisas nesse sentido, vamos até poder falar um pouco a respeito, mas o grande esforço está no trabalho remoto, que é o que hoje as farmácias estão lutando para conseguir conquistar. Então, assim, é uma alegria ver que poder pensar fora da caixa pode sim trazer oportunidades. Agora eu queria dizer, e aproveitar para perguntar, e aí você pode explanar um pouco a respeito, é a questão do medo, né? Se você teve esse medo inicial na hora de falar, putz, vou, ou insegurança, ou noite sem dormir, porque eu acredito que é uma coisa que acompanha muito o empresário, né? Com certeza, Fábio. Tive
muitas noites dormindo pouco, quebrando a cabeça, como é que eu vou fazer? Ah, será que eu fiz errado? Ah, joguei dinheiro fora, que droga, o que que eu tô fazendo? Por que que eu não volto para trabalhar com... Olha, passou 50 milhões de coisas na cabeça. E o medo sempre tem, né? Não dá para dizer que quem não tem medo, na verdade, acaba entrando numa coisa meio automática, eu acho. Então, eu acho que o medo dá uma dose de consciência pra gente. Então, assim, foi sempre muito importante, inclusive a tua ajuda, porque como consultor, tu conseguiu dar uma visão que eu não tinha de mercado, de possibilidade, de outra coisa. Claro, a gente fez, a gente executou e tal, mas tu deu toda uma visão, toda uma sacada que eu também não tinha. Então foi muito do que a gente desenvolveu foi baseado nas nossas conversas, na tua consultoria, na nossa viagem para Paris. Aquilo lá, para mim, foi uma pedra angular. A gente fez uma viagem que foram com 10, se eu não me engano, Foram 10 farmácias, exatamente. 10 farmácias. E para ter experiência de luxo com boutiques estéticas, empresas que trabalham com cosméticos lá em Paris. E eu voltei, e a partir dali eu decidi, não, a Manipura vai trabalhar com estética, dermatologia e vai ser isso aí, cosméticos, e é isso aí. Aí montei a cosmeteria, montei a ideia, fui trabalhando em cima disso, e isso foi 2017, né? Porque a gente foi exatamente, foi. exatamente. E aí, quando a gente trabalha com marketing, aí não é nem o digital, é marketing, é isso aí. Quando a gente trabalha com marketing, independente de ser digital ou presencial, a gente focando em um nicho, a gente consegue desenvolver muito melhor o trabalho. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente foquei o nicho de estética e dermatologia, aí eu consegui desenvolver melhor o trabalho, consegui desenvolver melhor as formulações, consegui ter ativos mais ativos específicos do que ativos um pouco para cada coisa. Acabou que, por exemplo, eu tinha um laboratório de homeopatia, certo? Meu laboratório de homeopatia virou outro de dermato. Então, a gente já focou tanto, a gente desenvolveu tanto nesse sentido, que eu acabei optando por não fazer outras coisas, né? Que eu também gostava. Eu sempre gostei de homeopatia, enfim, uso até hoje. Mas não produzir mais em função de focar em uma experiência, não ter um foco de um nicho, né? E foi muito em função da nossa conversa, da nossa consultoria, de ter viajado lá e ter focado nos cosméticos. Então foi muito importante isso aí. E hoje o que a gente trabalha é basicamente isso. Então olha só como é que é a equipe de marketing que eu tenho hoje. Eu tenho uma visitadora, eu vi muita gente falar agora, claro, a gente está numa situação bem complicada hoje, né? Que ninguém imaginou que ia ter que passar por... ter que fazer home office com funcionário, ia ter que um monte de negócios fechando as portas, a gente ia acabar indo para o digital de uma maneira forçada. Ninguém imaginou isso. Nem a gente, quando estava lá atrás, não. É uma coisa que está acontecendo, que daqui a pouco vai ser tendência, mas eu nunca imaginei que fosse desse sentido. Olha como é que eu foco hoje. Eu tenho a visitadora, então eu tinha a possibilidade de, vamos parar de fazer visita, vamos dar um tempo. Não, pelo contrário, vamos fazer mais visita, vamos fazer visita online. A gente já estava fazendo, ela já fazia visita online. Então, ela reorganizou a agenda dela, fez muita visita online. Visita online é no Zoom, no Skype, é um aplicativo de videoconferência, onde ela pode explicar os nossos produtos, tirar dúvida dos prescritores. Então, nesse sentido, a gente conseguiu ainda desenvolver um trabalho de visitação bem legal. Ô, Dima, só segura o pensamento aí rapidinho. Só abrir um parênteses aí, você precisa anotar alguma coisa para você não esquecer, que eu não quero que você perca o fio da meada. É importante falar a respeito disso. Teve até uma pergunta, né, que a B Consultoria, a Lana colocou aqui. Parabéns pelo trabalho, você usa recurso digital na visita médica. E é muito legal usar recursos digitais, fazer a visita médica digital, só que é o seguinte, tem muita gente fazendo visita médica ou tentando fazer visita médica digital de uma maneira não muito assertiva. E aí eu quero colocar uma dica para vocês, tá? Tem muita gente que pega o material digital e sai metralhando, manda no WhatsApp e não sei o quê, de médico que o cara nunca foi. E aí você cria um ódio de um cara que fala, pô, eu não conheço, nunca fui visitado por esse infeliz, por essa farmácia, e ele simplesmente vem aqui, começa a jogar material, começa a jogar PDF e acha que tá tudo bem.
o trabalho digital, ele é um estreitamento do relacionamento que você tem com prescritores, que você já faz algum tipo de trabalho e esse cara pode te direcionar. Olha, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que também quer receber, ou isso aqui faz sentido para alguém, aqui, ali e tal, para justamente poder desenvolver alguma coisa. Então é fundamental ter o cuidado, porque muita gente acha que agora que é digital, é só mandar para todo mundo sentar o dedo e esperar o milagre acontecer. E não é isso. Eu preciso que essa construção já tenha acontecido previamente. Então é aquela história, agora eu vou trabalhar para fidelizar quem está comigo. Construir relacionamento no digital agora vai parecer oportunismo, porque porque o digital não preciso me deslocar, eu posso ir naquele médico ali ou no outro, não sei o quê. Isso pode acontecer no futuro. Mas hoje, pelo menos no meu entendimento, é isso. Porque eu vi muita farmácia fazer contato comigo e falar, tem um monte de médico que não quer receber visita virtual. Eu falo, quando que você visitava ele presencial? Aí a pessoa é assim, não, eu estava tentando fazer. Eu falei, pô, sem relacionamento construído, como é que você quer agora visitar esse cara? Só porque é conveniente, porque é fácil? Então não é assim, pelo menos no meu entendimento, que a coisa funciona. Desculpa, pode continuar esse raciocínio. Deixa eu pegar esse teu gancho e vou seguir, porque na verdade não é só a visitação que é relacionamento. Todo marketing digital, o foco é relacionamento com quem está te seguindo. Porque olha só, a gente tem que entender que cada pessoa está num estágio de entendimento do teu negócio. É o que a gente chama de jornada de compra. Então, pensando isso tanto num prescritor ou num público final, existe a jornada de compra. E ela é construída com relacionamento. Quem nunca te viu na vida não vai sair comprando o teu manipulado. Não é assim. Tu tem que começar, tem que te apresentar, mostrar o que tu faz, mostrar teus diferenciais, convidar para ir conhecer a farmácia, convidar para, dependendo, conhecer a produção. Enfim, é uma relação, é um relacionamento. E com clientes, com redes sociais, é o principal. Então, tem muita gente que faz. Eu também fazia, hoje eu estou tentando fazer um pouco diferente. Simplesmente pega foto de produto, foto de produto, foto de produto, foto de produto e acaba virando um catálogo. Acaba virando panfletagem online, né? Panfletagem online do Facebook e do Instagram. Não é legal, porque isso não gera relacionamento. O que gera relacionamento? É de vez em quando tirar uma foto da produção, mostrar como é que é um processo, mostrar como é que é uma pesagem, explicar o que é uma balança, explicar como é que é o atendimento. Por que o controle de qualidade é complexo? Por que tem um monte de detalhes? Quais os detalhes que interferem numa fórmula ser de um jeito ou de outro? O que é uma cor de cápsula, o tamanho de cápsula? Então, coisas que pra gente que trabalha com a farmácia é óbvio, para quem vai comprar, quem vai utilizar, ou até para quem vai prescrever, não é óbvio. Então, o nosso trabalho acaba ficando mais de mostrar o que a gente faz. E isso é criar conteúdo. Então, quando a gente fala em criar conteúdo, muita gente me fala, eu não sei criar conteúdo, é muita coisa para fazer, é muito difícil, é muito complexo. Na verdade, o farmacêutico é o cara mais capacitado a criar conteúdo, porque ele domina o conteúdo. Se não for ele para criar, não é o pessoal do marketing. O marketing vai querer que o farmacêutico dê todo o conteúdo para ele só trocar as palavras e botar numa linguagem mais compreensível. Quem vai dar o conteúdo é o farmacêutico. Aí é uma escolha, né? Focar nisso ou não focar nisso. Mas é muito importante quando a gente trabalha com redes sociais, quando a gente trabalha com marketing digital, quando a gente trabalha com campanhas, essa criação de conteúdo. Então, o que é o criar conteúdo, né? Que tanta gente fala. Não, gente, às vezes é só explicar o que a gente faz, é só mostrar. Porque nós somos a autoridade dentro de uma farmácia. A gente sabe muito bem todos os nossos processos. Só que o grande erro é que a gente não mostra. Não mostra, a gente não fala, não diz, não tira uma foto, não explica. A gente quer somente vitamina D, agora que estão falando, de tanto por tanto. Isso não é relacionamento. Isso não é mostrar uma farmácia de manipulação. Isso beleza, tá rolando, precisa tomar vitamina D, maravilha. Mas não é só isso, tem muito mais. Por que escolher a minha farmácia de manipulação? Por que o farmacêutico é qualificado? Por que as fórmulas passam por um controle de qualidade? Por que? Enfim,
aí botar a tua cabeça para funcionar, botar os diferenciais que vocês têm, botar quais as vantagens e aí colocar dessa forma. E aí tu está criando um relacionamento. Não é simplesmente panfletar, né? Que a gente falou, panfletagem digital. Não é que não funcione panfletagem digital. Funciona, mas é vazio. E outra não coisa... é uma construção. Não é uma construção. E é um cara que está procurando preço, né? Porque como não há relacionamento, é muito mais suscetível a trocar por uma oferta de preço menor, ao invés de trabalhar essa construção. E eu fico louco quando tu vai lá, e aí tem, porque o cara quer tanto, mas conseguiu na outra farmácia também no WhatsApp aqueles orçamentos, né? Mais um orçamento rejeitado. Que nada! Vamos mostrar para ele os nossos diferenciais, e aí acaba a gente mandando uma mensagem de reversão. Né? Então, o Fábio é o cara que mais faz isso, quando todas as vezes que vai lá, a gente consegue fazer um trabalho muito legal e depois o pessoal aprende e a gente coloca em prática. Então, é justamente isso, é colocar os nossos diferenciais. Isso é criação de conteúdo. Isso é o que precisa numa rede social, isso que precisa numa campanha de e-mail, isso que precisa num relacionamento com o prescritor, isso ampliando para tudo, não só no digital, mas no marketing em geral. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta aqui, eu só vou aproveitar para não perder a do Vitor aqui, que ele está falando lá, o Vitor lá de Franca, que outro cara também gosta muito de trabalhar o digital. Abraço aí, meu querido. Dimas, você tem usado ferramentas de inbound para prescritores? Tenho. Eu uso o RD Station, que é um autoresponder. O que é o RD Station? É uma plataforma que a gente conecta com o site. Eu tenho um site que é manipurafarmácia.com.br. Então, existem as redes sociais, tá? Insta, Face, YouTube, Pinterest, são redes sociais. O site não. É uma plataforma institucional, onde eu tenho meu e-commerce, e onde eu tenho meu blog enfim, todos os dados institucionais. O RD Station é uma plataforma que eu consigo configurar no meu site, então, pop-up, landing pages, e-mails automatizados. Então, eu consigo fazer um trabalho muito legal baseado nele. Então, assim, inclusive o Vitor deu uma baita de uma dica que a gente aplicou lá, valeu, Vitor, ideia maravilhosa, que foi criar uma landing page em função do álcool gel. Quando deu estourou a pandemia e todo mundo queria manipular álcool gel e não tinha álcool, não tinha gel e não tinha embalagem, né? E a gente não tinha nem como produzir direito. E aí, meu Deus do céu, todo mundo enlouquecendo porque não podia fazer as outras coisas, era só álcool gel, como é que vai fazer? E o atendimento não conseguia, a produção não dava conta e a gente desperdiu. Vitor deu uma baita de uma ideia que eu botei em prática e super funcionou lá pra gente. Eu criei uma landing page, que na verdade uma landing page é uma página que a gente pega os dados da pessoa que vai para a CRD, né, que é essa plataforma. Então, eu coloquei assim, vendas agora de álcool gel exclusivamente na loja virtual. Então, se tu quer comprar álcool gel, beleza, a gente vende, vai ser entregue de acordo com a nossa produção, a gente for organizar de acordo com a ordem de pedido. Então, via landing page, a pessoa se cadastrava, caía na loja virtual, comprava o álcool gel que queria, o tamanho que queria, a quantidade, enfim. E o que aconteceu pra gente lá? A atendente só pegava o pedido já pronto, já pago, já organizado, já com endereço, já com CPF, já com tudo. Ela só tinha o trabalho de lançar na produção. Olha só a economia que deu para a gente, de tempo, de organização. Elas assim, meu Deus do céu, eu quero assim para tudo. E foi fantástico, Vitor, baita ideia. E isso é uma grande vantagem das plataformas digitais, da venda online, e é justamente automatizar. E a gente consegue também escalar as vendas. A gente consegue organizar de uma outra forma, muito mais legal. Então, é o RD que é o nossa plataforma de inbound. De inbound, perfeito. E é muito legal dizer, eu vou aproveitar para entrar um pouco no tema para discutir, é o seguinte. Existem vários caminhos, gente. Eu tenho que entender que existe o site, que é nosso de propriedade, tá? E é ali que eu posso trabalhar informação institucional, colocar conteúdo, coisa do tipo. Eu vou fazer uma pergunta, Dima, você responde se você lembrar o ano. Que ano que você fez o primeiro e-book da farmácia? Você lembra? Foi 2016.
2015, porque foi para nutricionista, eu nem focava em estética, né? Então, ou 2015 a 2016, mas por ali. Vou trabalhar aqui com a ideia de 2016, um e-book. Um e-book vai entregar informações como se fosse um formulário onde o nutricionista é obrigado a cadastrar os seus dados para poder ter acesso a essas informações. Ali eu consigo criar um cadastro de prescritores e com esses dados eu posso depois entregar para um propagandista e falar, amiguinho, nós temos material para desenvolver e para poder trabalhar ações digitais e, de repente, a visita presencial. Isso está dentro do site, só que é a construção de conteúdo. Muita gente gasta uma energia gigantesca nas redes sociais e esquece do próprio site. Aí tem lá o blog, e é importante dizer, gente, quando a gente fala de compra pela internet, só 26% das compras acontecem via rede social. O resto vem tudo pelo Google. E aí o povo gasta uma grana, gasta uma energia desgranhenta lá. Aí na hora que o cara quer comprar alguma coisa pontual, ele tá ali, tá pensando, ele entra no Google, escreve o nome do negócio que ele precisa, e aí onde é que ele vai? Ele vai o que ele faz. Não adiantou nada o trabalho, o esforço do Facebook, porque ele foi para o Google. E aí entra uma ferramenta que o Dimas comentou, eu acredito que ele vai falar alguma coisa um pouco mais, que é a respeito do SEO, que entra dentro da ferramenta do blog, que é você construir conteúdo dentro do seu site para que as pessoas, quando entrem na internet, consigam encontrar você. E esse esforço é muito legal, e eu me lembro quando comecei a trabalhar com consultoria, eu comecei a trabalhar sozinho em 2006, se eu não estou enganado, numa época em que rede social não existia, né? Faz tempo. E aí eu fazia site, eu fazia SEO, eu corria atrás de ter dados de cliente para poder mandar e-mail marketing, né? Que é uma coisa que ainda existe, mas na época era mais relevante do que é hoje. Só que esse caminho, ele até hoje funciona. Só que muita gente hoje só gasta energia lá. E às vezes acontece, e é muito curioso isso, né? Às vezes acontece de falar assim, nossa, eu preciso mandar um WhatsApp para a farmácia tal. E aí eu vou lá, procuro no Google, entro na internet, cadê o bendito do telefone? Cadê o bendito do WhatsApp? Aí eu vou lá para o histórico do Instagram, lá na biografia. Cadê? Não está lá. Aí eu tenho que procurar uma publicação onde ele colocou, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, que são informações simples, que precisam facilitar o acesso e a entrada do cliente. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, trabalha rede social. Aí, de repente, vira a chave, agora trabalha blog. Infelizmente, esse conjunto de ações, ele acontece junto. É a construção. Eu acredito que até por isso você tem tanta gente trabalhando dentro da sua estrutura para conseguir fazer a oferta e a entrega de informações sistemáticas. Tem muita coisa acontecendo dentro do universo digital, e aí quando eu paro para descrever o que dá para fazer dentro do universo digital, é um negócio surreal, é gigante, né? Tem muita coisa legal. Se a gente parar para pensar e dividir só entre propagandistas, e prescritores e público final, dá para fazer 1 milhão de coisas, né? Já tem galera fazendo, não sei se você já fez algum, Dimas, evento para prescritor, né? De montar uma espécie de um meet. Hã? Estou ligado, mas evento para prescritor online ainda não fiz, mas eu sei que tem. Já legal. participei de algum. E já está rolando, quer dizer, então tem N possibilidades de fazer e de colocar a coisa para rodar. Então, assim, não pensem exclusivamente nas redes sociais e esqueçam do site, do SEO, da construção de conteúdo, da entrega, do e-book e do RD. Por favor, Dimas. Eu quero falar mais uma coisa que é muito importante dentro disso aí que está comentando sobre redes sociais versus site, blog e tal. Rede social não é nosso. Então, não se esqueçam do que aconteceu há ano passado, já faz 1 ano e pouco, 2 anos quase, quando um produto que todo mundo tinha divulgava uma marca e aí aquela marca não estava correta porque outra empresa tinha a patente do registro, não sei o quê, e acabou que todas as farmácias que divulgavam acabaram com o Facebook bloqueado. Você se lembra? E o Instagram também, sim, me lembro sim, de um cactus super legal. Maravilhoso. Tá? Ó, o que acontece?
Quando a gente investe um trabalho numa rede social, a rede social ela não nos pertence. Então, a gente está à mercê do Zuckerberg ali. E o WhatsApp também, olha quantas farmácias foram bloqueadas com o WhatsApp agora no fim. Eu, inclusive, fui bloqueado no fim do ano, a gente teve que trocar. Né, eu acho que metade das farmácias praticamente foram bloqueadas. O que acontece? Isso são as redes sociais, são estratégias, são formas de contato, mas quando a gente foca num site robusto, consistente, é o nosso terreno, é a nossa casa própria, a nossa fundação. Então a gente começa a trocar a estratégia para a criação de conteúdo, blog, produto, YouTube, vídeo no YouTube, para disparar na rede social esse conteúdo. Então, o conteúdo que tu criou lá no teu terreno, tu dispara na rede social, ele ficaria como se fosse o que o pessoal usa como uma isca. Eu não gosto muito desse termo, mas é mais ou menos assim como funciona. Tu lança lá como uma amostrinha, né, do que tem um chamarisco, e cai lá no teu conteúdo, que é consistente, que daí tem Google Analytics, que tem SEO, e tem uma série de coisas que vão te melhorar. O exemplo da System Mini que a gente fez que teve ano passado, né? A System Mini foi aquela explosão, todo mundo queria e tal. Quando ela surgiu, eu já trabalhei eu fiz um blog da System Mini e lancei o produto no meu e-commerce. Sabe que a gente chegou na posição 1.3 no Google com isso aí? Eu mandei até para fora do Brasil, mandei para Paris, mandei para os Estados Unidos, mandei para o Brasil inteiro, só trabalhando Google Analytics e SEO. Gente, era enlouquecedor aquilo. Não... Claro, a gente aproveitou uma onda que a System Mini estava bombando, entrou nisso e aí foi fantástico o resultado. Né? Porque foi essa estratégia, blog e produto. E você trabalhou de maneira inteligente, né? Com a inteligência, com a informação que você tinha, com a questão do digital e tudo mais. E você vendeu por R$70, igual o povo estava vendendo, R$55. Né? Nem hoje vendo de jeito nenhum. Eu vendi a 230 e vendi muito. Eu não. Olha isso. Hoje eu vendo, se não me engano, é R$100, alguma coisa assim. Mas depois de bastante tempo, né? Eu me recusava a praticar aquele preço, achava assim um absurdo. Então a gente vendeu muito e foi muito com estratégia de redes sociais. E aí você do blog indo para as redes sociais. Perfeito. E aí você faz o esforço dentro da tua casa, vamos colocar assim, e aí dentro da tua casa você fala para a galera, manda o direcionamento através de outros caminhos, fala, vem aqui que aqui em casa tem uma informação relevante. Aí o pessoal vai, entra no site, começa a acessar, ter as informações e ter resultado. A Márcia está perguntando aqui, vai ficar gravado? Vai sim, 24 horas disponível no ar aí para poder acompanhar e assistir. Aqui a Jussara falando, nossas vendas mudaram bastante agora, rede social e teleatendimento. Lembrando que hoje tem o atendimento digital através do WhatsApp, o telefone que existe aí há bastante tempo, tem o próprio e-mail, que ainda é uma ferramenta de comunicação quando a gente fala para o consumidor final. E lembrando que a gente também tem um esforço com o prescritor. É interessante pensar nisso. Eu estou montando um material, uma aula que eu vou fazer, que eu estou dividindo o cenário da farmácia entre duas empresas diferentes. Uma empresa offline e uma empresa online. E as atribuições da empresa offline e as atribuições da empresa online são diferentes, mas todas elas têm as mesmas vertentes. A vertente do que fazer para o cliente e a vertente do que fazer para o prescritor. Porque eu tenho que trabalhar os dois para conseguir ser efetivo e conseguir entregar resultado, tanto dentro do universo offline, como dentro do nosso universo online. Agora, Dimas, aproveitando aqui que eu queria conversar um pouco contigo a respeito. O que é a onda 4.0? Já dá para surfar nessa onda do 4.0? Sim, baita pergunta, Fábio, porque o 4.0 é uma revolução, seria a quarta revolução industrial.
Então, que se chama de 4.0. A primeira foi lá em 1800, né, que foi a das máquinas a vapor, depois foi a segunda revolução industrial, depois a terceira revolução por 1970, que é o início da informática, e agora a quarta revolução industrial é totalmente informatizada, que é o que a gente está passando hoje, que é a internet das coisas, toda esse os omnichannel, que a gente chama todos os canais de comunicação. Então, se dá para surfar muito. É uma tsunami que está passando, né? Então, a gente passou uma tsunami que a gente pode surfar nela ou toma aquele vácuo, né? Então, a gente pode surfar nela, sim. Como é que a gente vai surfar nela? A gente tem que primeiro entender o que está acontecendo para a gente poder se colocar, se posicionar. Como que eu quero me posicionar? Tudo é uma questão de posicionamento. Se tu já te posiciona como uma empresa que não foca muito nisso, o tsunami vai passar por cima. Ou se tu te posiciona de uma maneira legal, não, vamos investir em inovação. Legal, então aí tu vai, quando ela passar, vai conseguir atravessar, vai conseguir usar as ferramentas disponíveis para alavancar. Então, tu pode ser alavancado ou tu pode ser soterrado. Infelizmente, ninguém imaginava que ia ser um cenário desses, assim, uma pandemia que ia ter que todo mundo ou é digital ou não pode trabalhar. Ninguém imaginava. No setor ainda tem, por ser essencial, ainda tem a possibilidade de trabalhar uma série de restrições, com horários reduzidos, com rodízio de funcionários. Enfim, todo mundo acabou sendo, de certa forma, prejudicado, né? Teve algum ponto que a gente sofreu. Mas a questão, o que a gente vai tirar de oportunidade dessa crise, né? Desculpa. Imagina. Não. Imagina. Então, a gente tem que entender as possibilidades para poder se posicionar. Se vai estar lá em cima na onda, se vai estar lá embaixo, lá no meio ou mais lá embaixo, né? Daí, dependendo dela for, que a gente vai conseguir surfar e conseguir ir. Tem muitas ferramentas disponíveis hoje. Perfeito. Então, existem mais ferramentas do que a gente tem capacidade de colocar. Não dá para colocar. Tá? Então, primeira coisa, se tu não faz nada, tu tem farmácia aí, presta atenção. Se tu não faz ainda nada digital, ou não tem página no Instagram, começa a focar em algumas coisas simples que tu conseguiria dar conta. Não vai querendo já sair botando inbound marketing, não. Vamos primeiro dar o primeiro passo. Primeiro começa a trabalhar uma rede social, começa a integrar o WhatsApp no teu atendimento, começa o e-mail marketing, começa a trabalhar com isso aí, começa a trabalhar com questões mais simples de lidar e aí depois tu vai incrementando. Uma coisa que para mim fez muita diferença quando eu comecei a trabalhar são as fotos, imagens de produto. Porque a gente vende produto, certo? A gente é farmácia, a gente manipula, é um serviço, mas também são produtos. Tem vários produtos que eu deixo pronto, vendo e tal. Primeiras fotos que eu fazia era uma tosqueira. Tirava com celular torto, assim, e dava da pena de ver as fotos. Mas, né, era um fazia, mas fazia. Né, era o início. Depois eu fui, aí eu vou estudar, não, eu vou aprender a fazer umas fotos decentes. Daí eu vi, a luz faz toda a diferença. O que o inteligente foi fazer? Fui numa ferragem comprar umas lâmpadas, uns canos de PVC, fazer um negócio lá para, vamos fazer uma luz aqui para ter foto. Aí fiz foto e tal, só que também era uma tosqueira um pouquinho iluminada. Aí, com o tempo foi passando, eu comprei, eu descobri que tinha um negócio, aquele Photobox Studio, é uma caixinha que vende na internet por 300 Sim. kg. Aí eu comprei aquilo, foi um salto quântico nas minhas fotos. Então, porque a gente trabalha com, olha só, essas embalagens douradas, diferenciadas, então não dá para tirar uma foto sem uma luz, sem um contraste, sem uma produção legal. Então, aquele Photobox Studio foi essencial, assim, para minhas fotos. E aí, quando a gente foi evoluindo, eu não queria fazer foto só de produto, eu queria eu falar, eu queria eu tirar foto, eu queria eu para trabalhar reputação, autoridade e tal. E aquela Photobox não cabia eu, aí eu comprei 2 lâmpadas difusoras, que daí eu consigo trabalhar foto, vídeo de pessoa de ambiente, e aí eu consegui fazer uma coisa bem mais legal.
Então, hoje eu tenho o Photobox Studio, tenho as lâmpadas, mas a coisa que mais avançou também, que é que muitas farmácias têm feito com o produto, são os mock-up. Vocês já ouviram falar em mock-up. Mock-up é como se fosse uma maquete, é a tradução de maquete, mas para embalagens prontas. Então, é uma imagem trabalhada no Photoshop, tu edita totalmente editável. Então, tu pega aquele mock-up, edita o conteúdo, edita toda a composição, os ativos, quantidade de cápsulas, sei lá, se é uma embalagem de creme, quantos gramas. E aí a gente consegue postar nas redes sociais, a gente consegue postar nos produtos do e-commerce de uma maneira muito mais prática. Não precisa ter essa produção fotográfica, física. Não precisa nem ter o produto. A gente tem um produto, digamos, meramente ilustrativo. E aí ele é muito mais prático, muito mais prático. Então são coisas que vão facilitando a nossa vida quando foca nisso aí. Perfeito. E é muito legal, Dimas, falar a respeito disso, porque no fim das contas você acaba sendo bombardeado com uma série de outras coisas, você acaba conquistando como sucesso, vamos colocar assim. Porque o esforço de fazer um bom trabalho com a tua farmácia acabou entregando para você autoridade para receber outros convites, né? Hoje, além de ser o atual presidente da Anfarmag, da Regional do Rio Grande do Sul, eu sei que você recebeu o convite para dar aula para algumas empresas, aula para a universidade, fez aula online, se eu não me engano, acho que foi essa semana, não foi? Semana passada. Uhum. Que legal. E tudo isso acaba sendo construído para entregar relevância para o farmacêutico, colocar coisa para rodar, fazer a coisa acontecer, só que você estava pensando num outro esforço e que acabou te entregando isso. Então, quando você começa a fazer, a movimentar, a aparecer, outras oportunidades começam a ganhar tração e força. Muita gente fala, eu tenho dificuldade como farmacêutico de fazer construção disso e daquilo. Você começa a entregar conteúdo, você começa a fazer a entrega de conhecimento, escrever texto, começar a publicar no blog, começar a gravar vídeo. De repente, esse tipo de oportunidade começa a aparecer. Você começa a construir relevância, você começa a ganhar visibilidade e, no fim das contas, tudo acaba sendo atraído quando você nota, fala, gente, é um monte de coisa. A Fabiola fez uma pergunta aqui, cadê? Seria possível listar as possibilidades digitais? Tem um monte de coisa de possibilidade digital, Fabiola, a respeito. Eu vou colocar aqui uma questão bem simples. Tem as redes sociais que você efetivamente alimenta, tá? Então, não adianta você ter lá um Pinterest que você não coloca nada, então não faz sentido. Eu vou trabalhar o Face e o Insta, eu preciso alimentar. Obrigatoriamente, você tem que ter um site, gente, pelo amor de Deus. Entra lá, www.registro.br, se cadastra, coloca os dados e compra o domínio. Eu tenho 15 domínios comprados. Eu tenho 15 domínios. Estuda que Cresce é meu, Espalhe o Amor é meu, Atendimento Magistral é meu, Farma 360 é meu, Fábio de Matos é meu, Fábio Magistral é meu. Eu tenho um monte. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e compro o domínio. Por quê? Porque em algum momento isso pode ser útil. Custa R$ 49,00 por ano. É um almoço. Acabou. Vai lá e compra. Então, compra o domínio da tua farmácia. Eu preciso fazer um site. Eu não tenho grana. Se você entrar na internet, você vai encontrar oportunidades com baixo custo. Eu quero contratar uma empresa. Tem N empresas que podem desenvolver. Até já divulguei aqui a Farma 360 Digital, enfim. Para começar a ter um site. Só que o seu site precisa ter um blog. E o que é o blog? O blog é um espaço onde você alimenta com texto e conteúdo que vai aparecer onde? No Google, quando a pessoa buscar. Então, na hora que o cara vai lá, entra no Google e escreve, aquele texto que você escreveu no blog vai ser, o Google entende como indexado. A gente busca no Google, aparece o seu texto. E quando ele vai buscar, pode aparecer. Então, o que eu preciso pensar antes de escrever? E aí eu vou dar uma dica legal para vocês. Como é que o cliente pode procurar aquele produto que eu vou fazer divulgação? Então, por exemplo, produtos para imunidade e pandemia. Então, eu sei que produtos, imunidade e pandemia tem que aparecer no meu texto. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o texto e essas palavras vão ter que aparecer lá dentro. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha chance de me tornar mais relevante e na hora que o Google procurar, essa informação está lá.
E aí ele vai conseguir aparecer e falar, poxa, que maravilha, tá aqui, né? Então, você vai conseguir aparecer. Se você começar por aí, você já tem aí bastante coisa para trabalhar. O exemplo do inbound, o RD, esse tipo de coisa, tem muita ferramenta. Mas é aquela história, para quem não fez nada, usa a rede social que você alimenta efetivamente as suas redes sociais, tenha o seu domínio, tenha o seu site, tenha um blog no seu site e alimente o seu blog. Pronto, se você fizer isso, você já começou algum trabalho. Depois nós temos um monte de coisa aí de trabalhar o WhatsApp dentro do site, colocar outras ferramentas, mas aí é aquele negócio, é um complemento, você vai conseguir ampliando, você vai conseguir ampliando, vai conseguir ampliando. Falei bobagem aí, meu amigo? Não, não, falou muito bem. Deixa eu só complementar É uma questão que já várias vezes me perguntaram sobre site e-commerce. Eu achei perfeito que tu falasse, que é justamente assim, todo mundo acha que tem farmácia, tem que abrir um site, tem que ter um site. Vai lá no registro.br, cria um domínio e já usa. Né? Tu vê uma plataforma, o WordPress, o Wix, tem várias, grátis e pagando um preço lá. Tenha um site. Agora, todo mundo tem esse direito de ter um site, que aí no site tu pode ter dados institucionais, o blog, e ter uma área lá que tu coloca assim, envie aqui a sua receita. Pronto, manda uma foto ali, um PDF anexa e cai no teu e-mail. Isso todo mundo tem direito. O e-commerce já é um segundo passo do site. Porque tem muita gente que não quer ter e-commerce porque é complicado, porque tem que ter liminar, por causa disso, por causa daquilo, é muito trabalho, não sei o quê. Beleza, não precisa. Tá? Isso é o segundo, terceiro, quarto passo para ter o e-commerce. Né? Agora, o blog, o site institucional, isso todo mundo pode ter e já dá para fazer urgente. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, isso é fundamental. Então, exatamente, eu concordo com todas tudo que tu falou ali e acrescento que o e-commerce é o segundo, terceiro passo após ter o site. Mas é importante lembrar que para você ter o e-commerce, você tem que trabalhar a liminar para você poder ter a venda. Isso, exatamente. Só com liminar jurídica. Perfeito. E nós estamos terminando aqui, cara, o tempo da live, né, cara? Pô, passou muito rápido, bicho. Queria agradecer demais aí a tua presença. E na última live, né, a Gelsa foi lá, tocou uma musiquinha, e o Dimas, assim como a Gelsa, também é profissional na música, e hoje o nosso encerramento vai ser com o Dimas também. Eu acho que o instrumento é outro, né, Dimas? Fala aí para nós. O instrumento é outro. Eu toco piano, toco teclado, meu piano não está aqui em casa. Eu vou tocar um teclado aqui para vocês. E eu queria agradecer, né, Fábio? Tu é um grande parceiro, um grande amigo. E é um assunto que eu adoro, é o meu dia a dia. E agradecer a todo mundo que esteve ligado aí, que esteve presente. Quem quiser, tiver alguma dúvida, me chama o Fábio, né? Eu sempre estou disponível aí para responder. Posso não responder na hora, mas assim que eu ver, eu já respondo assim no que possível. E olhem lá, entrem no site da Manicura, vejam como é que a gente está fazendo, se inspirem para seguir a linha de vocês. Acho que temos que dominar essas redes sociais e dominar esse mundo digital aí com farmácias de manipulações lindas, certo? É isso aí. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do que é o meu hobby, o que eu adoro fazer, que é tocar um pouquinho. Deixa eu mudar aqui a posição. Só um momentinho. Deixa eu ver se aqui eu vou conseguir ajustar. Show! Olha que maravilha! Consegue ver? Perfeito, meu amigo. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Agora estamos vendo. Show de bola. Então, bom dia, uma boa semana aí para todo mundo. Bom dia, boa semana, galera.